Ele é empresário, publicitário e administrador brasileiro. Ele é apresentador de TV e ganhou destaque ao apresentar o programa O Aprendiz. Ele foi apontado em 2010 como o líder mais admirado pelos jovens. Ele é Roberto Justus e essas são as suas 7 regras do sucesso. Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje você vai conhecer as 7 regras do sucesso de Roberto Justus. E se você gostar desse vídeo, a única coisa que eu peço é que você curta esse vídeo, que você deixe aqui embaixo um comentário me dizendo qual foi a regra que você mais gostou e que você compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Mas é isso então, vem comigo para a gente ouvir junto quais são as 7 regras do sucesso de Roberto Justus. Roberto, quando foi e qual foi o seu primeiro emprego? Olha, eu comecei trabalhando na empresa do meu pai. Meu pai é um imigrante húngaro que chegou aqui em 49, com uma mão na frente e outra atrás, sem falar a língua, o que é muito difícil. Fugindo da guerra. Você imagina, fugindo da guerra. Quer dizer, sobreviveu à guerra, são uma família de judeus húngaros, imagina a perseguição e tudo que eles passaram, a história é longa. Conseguiram chegar aqui a bordo de um cargueiro. Na época, o Brasil estava dando visto para pessoas que teriam diplomas, o que pudesse ajudar o Brasil a crescer. Meu pai era engenheiro civil. E ele, por acaso, veio, estava em Paris, viu uma fila de pessoas, era a embaixada brasileira dando visto, chamando engenheiros, arquitetos, advogados, e ele entrou nessa fila. E veio parar aqui. Eu nunca estaria hoje falando para as pessoas em casa. Se não fosse meu pai não entrasse, momento, por acaso, passando na embaixada brasileira, ele viu, porque os Estados Unidos, ele queria ir para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos fechou as fronteiras. Na época tinha muita imigração. Aí ele resolveu vir para o Brasil. Chegou no Rio de Janeiro, sem falar uma palavra em português. Fazendo uma longa história curta, 2 anos depois, ele era sócio do futuro governador, na época, Lucas Nogueira Garcês, ele já tinha uma empreiteira. Foi governador de São Paulo, é um bom governador de São Paulo. E meu pai acabou construindo o Brasil, o Congresso Nacional é obra dele, ele fez uma empreiteira grande e tal. E esse foi meu primeiro emprego. Você tinha que idade? Eu tinha 18 anos quando eu comecei lá, eu estava ainda começando a faculdade, e aí já comecei a trabalhar ao mesmo tempo, e aprendi muito com ele, um grande mentor, não só das coisas da vida, dos negócios, mas caráter e a forma como ele encarava as relações do trabalho. Ideais de vida. Seu pai é vivo ainda, ele conversa muito com você? Meu pai é vivo, tem 90 anos, até pouco tempo atrás ainda estava jogando golfe, o que é uma coisa incrível, né? Bacana. E agora ele tem um problema na coluna, não está jogando, mas super lúcido. Ele ainda conversa muito com você? Conversa, adora, admira, porque assim... Ele critica você, por exemplo? Não. Não, você sabe, João, é importante... No diálogo, porque todo pai quer o filho sem dúvida, cada vez melhor. Sem dúvida. Sabe o que acontece? Essa missão que um filho tem quando um pai é bem-sucedido, de tentar fazer sua carreira. Eu admiro demais as pessoas que conseguem fazer crescer os negócios da sua família. Nós temos lá na família, casado com a minha sobrinha, o Benjamin Steinbrück, por exemplo, de uma família absolutamente de sucesso nos negócios, conseguiu fazer mais ainda do que a família fez. Então, muito se deve ao Benjamin. Você imagina. Evidentemente tem o Ricardo, tem toda a família. Mas, eles tocam a parte da família dos negócios. Mas o Benjamin fez novos negócios para a família. Então, esse tipo de desafio, que é incrível para as pessoas, eu tinha na minha vida. Quer dizer, eu não quero, como meu pai tinha uma construção empreiteira, eu sempre fui mais ligado a outro tipo de coisa, não queria essas ciências tão exatas na minha vida, achava meio chato o negócio dele. Apesar de ter trabalhado lá, falei, não vai ser meu futuro. E ele ficou um pouco frustrado no início com isso. Quando eu resolvi entrar na publicidade, em 1981, vai fazer 30 anos no ano que vem. E foi com? Foi com o Eduardo Fischer, na época, uma pequena agência, que se chamava depois, começou a... Na Alameda Santos. Na Alameda, você sabe até. Eram 2 salinhas na Alameda Santos. Do nada, né? Eu lembro que a máquina de escrever não tinha letra L, nós tínhamos que preencher com caneta na época, não tinha computador. Você imagina começar numa carreira, numa época que não tinha telefone celular, não tinha computador pessoal, quer dizer, era outro mundo, né? E a gente saiu do nada e conseguiu crescer bastante. Foram 17 anos juntos, até que eu resolvi que não estava feliz nessa sociedade. Ali se cumpriu uma história importante da publicidade brasileira. Você e o Eduardo sempre foi muito talentoso, você é um grande administrador. Naquele tempo você geria a parte financeira, a parte administrativa. Eduardo, que nunca gostou disso, aliás, continua não gostando até hoje. Ele gosta de criar, inventar, bolar, desenvolver, e ali acho que foi a soma certa na hora certa. Complementaridade. Que depois virou uma coisa que os pensamentos estavam tão diversos, o que também não quer dizer nada, uma sociedade é como um casamento. Cada um pensou diferente, resolvemos separar, cada um para o seu lado, e eu refiz o negócio do nada em 1998. 3 anos depois, quase 4 anos depois, liderando o mercado até hoje, há 8 anos, quase uma década
liderando o mercado, ou seja, foi uma boa decisão. Eu lembro que quando eu saí daquela sociedade, nem imaginei que eu ia falar disso hoje, mas era a sensação de assim, free to shine, sabe? Tão livre para brilhar. Não para brilhar porque eu queria aparecer, mas porque eu queria fazer a coisa do meu jeito. Eu queria ser feliz. Eu ganhava dinheiro e não era feliz. E essa é a fórmula ideal para qualquer um que faz negócio no mundo de hoje. É assim, é ser feliz primeiro, o dinheiro vem depois. O dinheiro não, na verdade o resultado. Porque para você ou para mim ou para qualquer um, o que é o sucesso? Isso é muito vago, É a né? realização. Pode ser realização, pode ser notoriedade, pode ser realização financeira. Tem cara que está feliz com um pé na areia numa pousada no litoral da Bahia. Esse é o Está realizado. Está feliz. Eu não aguento 5 dias lá, aguento de férias, mas eu não aguento ficar. Eu preciso ter movimento na minha vida. Bom vendedor de coco, que é apaixonado por coco e por vender coco, ele está feliz realizado com isso. Então, quer dizer, eu não julgo as pessoas pela capacidade que elas, ou pela decisão que elas têm na vida delas, do que significa felicidade para elas. A única coisa que eu acho é que as pessoas têm uma obrigação de buscar a sua própria felicidade. Eu não era feliz naquela situação. E eu preferi começar do nada, com todo o risco que isso envolve, porque o negócio ficou para ele. No latim eles dizem mens sana in corpore sano, significa mente sã em corpo são. Não adianta nada a pessoa ter capacidade, a pessoa ter vontade, a pessoa ter iniciativa, viver uma vida útil e tentando construir em busca dos seus sonhos o melhor possível, se ela não tiver um corpo para acompanhar essa história. E muitas pessoas relegam o corpo ao segundo plano, as pessoas esquecem, as pessoas ingerem coisas que não deveriam. A única defesa que nós temos com o nosso organismo é aquilo que nós vamos botar para dentro dele e como nós vamos tratar esse corpo. Então eu não consigo entender, às vezes, o fumante, as pessoas que exageram, as pessoas que usam drogas, porque eu não consigo entender qual é a lógica de você maltratar seu próprio corpo. Você vai precisar dele. E essa é uma fatura que vai ser descontada um dia no futuro. Tudo que você está investindo agora é o que você vai colher lá na frente. Então, é claro que eu não quero pregar aqui, vamos dizer assim, a coisa do exagero, a vida tem que ter uma certa graça, as pessoas gostam de tomar seu vinhozinho, suas coisas. Eu não tomo nada, não bebo álcool nenhum, mas eu admiro aqueles que com tudo que é bem dosado, nada que é exagerado, é fundamental na vida da pessoa. Então, curtir a vida com as coisas que você gosta, sem exageros, e tentar controlar e tentar cuidar do seu corpo para que você possa ter uma vida saudável e poder passar por ela de uma forma feliz dentro de todas as suas realizações. Ele é fundamental, esta máquina chamada corpo humano tem que ser bem tratada para que você possa usufruir de uma vida realmente dentro daquilo que você projetou. Então, você estar no meio de um processo de televisão e você estar exposto ao público te gera condições das pessoas te criticarem. Que quer aparecer, né, que quer fazer não sei o quê, porque não me aceitavam no início como apresentador. Como eu resolvi gravar um CD, que foi para meus amigos e não foi para ser profissional, aí caiu o mundo em cima de mim. Gente que nem ouviu, deve cantar super mal. Como que você sabe se você não ouviu? Eu tenho senso crítico, eu sei, não sou o maior cantor do Brasil, nem quero ser, mas eu sei que eu sou afinado. Muito acentuado. Eu sei que eu sou afinado. Você é muito autocrítico. Eu sou muito autocrítico, tanto quanto você, e eu jamais me exporia se eu não soubesse que eu faço uma coisa razoavelmente bem. E não é uma carreira que eu quis seguir. Mas você fica ainda chateado quando alguém escreve? Não fico chateado, eu só quando falam sem ter visto, entendeu? Então, de graça, incomodados com o sucesso alheio. Já se falou nesse país o quanto, né, uma pessoa que se destaca por alguma coisa, bem feita ou mal feita, acaba sendo criticada às vezes de graça. Você tem que estar preparado. Isso só incomoda. Agora, me blindei, viu? Aprendi a não me preocupar tanto com isso. Força de vontade. Não tem a menor condição de fazer nada na nossa vida se não tivermos força de vontade. Já ouviram falar de um preguiçoso bem-sucedido? Alguém que não tem, vamos dizer, drive, como dizem os americanos, vontade de fazer acontecer? Isso é uma coisa que nunca faltou na minha vida. Nunca. Sempre tive vontade. Vocês acham que eu precisaria vir até o Nordeste hoje, voar 3 horas naquele avião, dando 200 autógrafos, tirando 800 fotos, chegando aqui no hotel, tomar um banho rápido, vir para cá, amanhã volto para São Paulo, sexta-feira estou em Recife, inauguração da fábrica da cervejaria Itaipava, meu grande cliente, volto para São Paulo na sexta mesmo. Essa vida de você fazer tudo isso, já na minha idade, tenho 59 anos, vou fazer 60 dia 30 de abril, obrigado, não parece, eu sei. E eu tenho assim, a força de vontade de fazer alguma coisa é o que me move até a morte. Eu vou estar com 99 aqui em cima, acreditem que é verdade, vou falar. Porque é assim que tem que viver, enquanto tiver essa energia dentro da gente. E a força de vontade move montanhas. Porque não há dúvida que todos nós queremos ser bem-sucedidos. Essa é
tônica da vida, em qualquer campo, pessoal, profissional, que seja. Ser bem sucedido é tudo o que eu quero na minha vida. Agora, tem um significado, o sucesso e ser bem sucedido diferente para mim do que cada uma dessas cabecinhas que está me ouvindo aqui. Cada um tem a sua definição do que é ser bem sucedido, né? E eu respeito demais isso, porque tem um grande banqueiro, sucesso no mercado financeiro, resolveu largar tudo para tocar uma pousada no litoral do Nordeste da Bahia, e está lá feliz, virou caiçara, a pele dele está toda queimada de sol. Eu não aguento, eu adoraria passear na pousada dele por 4, 5 dias no máximo, depois começa a me dar um troço, eu não consigo ficar lá. Então, para ele, ser bem sucedido foi buscar essa liberdade e poder ir buscar alguma coisa. Para outros, a família, para outros, várias coisas ao mesmo tempo, para outros, ser notoriedade. Um grande cientista não está preocupado com dinheiro, para outros, dinheiro, ser muito rico, tudo, cada um tem uma definição totalmente diferente do que é ser bem sucedido. Mas para você ser bem sucedido, uma coisa é certa: você tem que ter força de vontade. Nada vai cair do céu para você. Não tem como. Que nem um patrício lá, eu tenho origem judaica, não sou religioso, não sou metido em religião nenhuma, sou meio ateu até quase, mas da minha família, origem judaica, ele diz que Isaac ligava, pedia para Deus: Deus, por favor, faz eu ganhar na loteria, Deus, por favor, faz eu ganhar na loteria, faz, por favor. Todo dia ele pediu. Um dia Deus se cansou, falou: Isaac, faz um favor para mim, compra o bilhete, porra! Então assim, não vai cair do céu se não fizer alguma coisa, né? Cara, nem um bilhete comprado. Não vai tocar a campainha na sua porta, Gisele Bündchen, para casa comigo. Você tem que buscar. Você tem que ter força de vontade para buscar as coisas que você quer. As coisas não vão cair do céu nunca, a não ser aqueles poucos que ganham na loteria. Mas também não significa muito, né? Porque dinheiro não é tudo. Tem um monte de outras coisas. Então, a maior força interna que nós podemos controlar é a força de vontade, nenhuma outra. E é muito difícil controlar essa força, porque sem a força de vontade, qualquer esforço nosso está em vão. Vamos fazer aquele regime, né? Tudo fica para segunda-feira, aquele prato de macarrão pedindo para ser devorado. Você tem que segurar, porque você pensa: o que significa a força de vontade? Basicamente, renunciar de prazeres imediatos em benefício de você ter vantagens futuras. Então, não fumar. Imagina que tem hoje em dia gente que ainda fuma, coitados fumantes que estão aqui, não quero desrespeitá-los, mas pelo amor de Deus, é uma burrice muito grande no volume de informação que hoje nós temos sobre esse malefício, continuar fazendo isso. Se olharem para um cara de 60 anos de idade que está assim, porque nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou droga, e o único vício que eu tenho fez mal para o meu bolso, não para a saúde, é mulher, entendeu? Só me custou caro. E assim que tem que ser. Para os jovens eu falo isso. Você tem uma defesa contra o teu organismo, né? Se eu moro numa cidade como São Paulo, que é poluída, eu tenho que respirar o ar. Fazer o quê? Se eu não morar na Suíça, não tem jeito. Mas as coisas que eu ponho para dentro, sou eu que escolho. Eu vou botar nicotina, fumaça, maconha, droga dentro do meu corpo. Mas isso é muito idiota. Eu adoro viver aquele prazer momentâneo. Tem tantos prazeres gostosos para fazer sem essa necessidade, né? Eu vou falar isso para o jovem para ele pensar um pouquinho antes de entrar na onda dos idiotas que sempre estão do lado, estimulando o outro para entrar no buraco, né? Infelizmente é assim. Graças a Deus, 4 filhos, os 3 mais velhos, a pequenina está crescendo, nenhum é viciado em nada. Querem tomar a sua bebidinha? Eu não bebo álcool, gente, não bebo nem cerveja. Eu sou um pouco exagerado de careta. Mas tem uma bebidinha aqui, outra ali, saudável, não tem problema nenhum, vinhozinho até não faz mal. Desde que não seja alcoólatra, que isso também te leva para o buraco. Bom, isso não tem nada a ver com a palestra, tem a ver com a força de vontade, de não se viciar em coisas, de ter um pouco de consciência do quão importante é o seu corpo, se você gosta de viver, né? Então, essa força de vontade se expressa através da determinação, que é uma das características que na minha vida sempre me acompanhou, mais do que qualquer outra coisa. Tomada de decisão, certo ou errado, tome decisão, nunca fique em cima do muro. Se você não sabe a resposta, não tenha vergonha de dizer não, mas saiba tomar decisão quando ela é exigida de você. A força de vontade é, como eu já disse, renunciar a esses prazeres imediatos para poder amanhã ter benefícios futuros, né? O objetivo maior sempre vai te trazer uma satisfação mais duradoura. Entre os jovens, né, e a maioria aqui hoje é jovem, disseminou-se a visão de que o sucesso pode ser fácil e rápido. A falsa ilusão do mundo da bolha da internet, das grandes ideias. A minha filha Fabiana estudou com um menino que foi um dos fundadores do Instagram, que todo mundo aqui usa. Eu até entrevistei ele, junto com o Krieger, ele fez eles criaram o Instagram quase por acaso, eles tinham feito um outro app que não tinha dado certo, e venderam por $1 bilhão. Ele tinha um pedaço pequeno, mas com 26 anos ele botou quase $100 milhões no bolso. Mas estas são as exceções, né?
que podem acontecer, mas não pode ser regra na vida da gente. Imaginar que a grande ideia vai vir, né? Todos se acham o próximo Zuckerberg. O cara criou o Facebook, ofereceram $1 bilhão para ele, andar de chinelo, ele não vendeu, e hoje ele tem quase $30 bilhões ou mais. Ele é dono do Facebook, com a idade que ele está, um dos mais jovens bilionários da história. Então essa big ideia, essa coisa que vocês são muito raras e não devem pautar. Não que a gente não deva se inspirar para tentar achar esse caminho. Óbvio que isso é muito bom, é uma ambição inteligente. Mas não vai acontecer, não se frustrem, porque acontece com 1 bilhão de pessoas. São muito poucas pessoas que conseguem ter uma sorte de estar no momento certo, no lugar certo, com a ideia certa. O importante, na opinião do jovem, é sempre se dar bem, né? Mas só a força de vontade e a resiliência vai permitir que você tenha sucesso. Elas aumentam a sua chance de sucesso. Não existe negócio que não possa ser melhorado. Você precisa se superar o tempo todo. Você precisa buscar não o que te faz bom, mas o que pode te fazer muito melhor. É o seu empenho nessa busca que vai acabar determinando se o seu negócio vai crescer, se renovar ou estacionar no mesmo patamar. O cliente deve se habituar com a qualidade do que é oferecido, mas não necessariamente com a forma pela qual você oferece essa qualidade. Por isso, o ponto de venda do seu negócio, especialmente no setor de serviços, não pode ser considerado só como um local fixo onde tudo acontece da mesma forma. Você precisa ter em mente que o seu negócio, mais do que uma forma engessada de comércio, traz diferentes desafios no dia a dia. Desafios que você só pode enfrentar com sucesso se estiver criando continuamente novas formas de estimular o consumo. Então, o maior erro que eu cometi na minha vida em muitas situações e que eu consegui já contornar um pouco, falamos um pouco antes disso, é a impulsividade excessiva, né? Então, assim, eu era muito mais jovem e as reações eram muito impulsivas. Então, assim, eu não aguentava uma injustiça, eu já queria partir para a jugular das pessoas, né? E usando, nunca fui agressivo fisicamente, mas usava um pouco da inteligência e tentando... a sua verbalização é forte. Mas a pior coisa do mundo é quando você verbaliza no ponto fraco da pessoa que está na sua frente, e aí você machuca muito mais do que se você beliscasse essa pessoa. E você se arrepende? Eu me arrependo muito de ter usado um pouco esse tipo de forma vamos dizer assim, de colocar as minhas opiniões ou de impor às vezes, porque assim, ninguém pode impor nada para ninguém. Sempre quando tem duas pessoas, as duas pessoas têm direito de sentir, de pensar, e eu achava que a minha opinião tinha que prevalecer. Então assim, esse foi o maior defeito que eu vivi e perdi amizades por isso, mulheres por isso, às vezes negócios por isso. Mas isso já passou. Hoje não mais? Mas de jeito nenhum, assim, consegui dar uma volta por cima. Agora, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz aqui embaixo qual foi a regra que você mais gostou. O Roberto Justus, ele é o líder que mais impactou a nova geração e eu quero saber qual que é a sua opinião sobre ele. Você gosta? Você não gosta? Você gostou dessa série? Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual que é a sua opinião, qual foi a regra que você mais gostou. E se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Mas é isso então, eu fico muito agradecido que você participou desse vídeo até aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Avaliando o grupo, a gente chega à primeira grande conclusão de que o grupo foi irresponsável quando concordou em fazer uma ação que é absolutamente ilegal. Isso é uma coisa importantíssima, a ética e o pensamento de que eu preciso estar dentro das leis, principalmente numa ação pública de rua, é condição sine qua non, é condição absolutamente preponderante numa decisão como essa. E que levaria fatalmente, vocês podiam ter pintado de ouro esse telefone, teriam feito o que vocês quisessem, mostrado o plano mais espetacular, ter colocado 5.000 pessoas lá dentro, vocês iam perder do mesmo jeito, porque eu jamais aprovaria uma história dessas e vocês deviam ter pensado nisso. Isso vamos fazer. Escuta, existe uma coisa que é legal, uma coisa que é ilegal. Agora, só porque não tem fluxo, não está atrapalhando o trânsito, minimiza a ilegalidade. Essa elasticidade moral é uma coisa complicada. Isso é muito sério. Então, melhor fazer uma coisa ilegal, melhor roubar já que eu não posso ter. Quase poderia dizer isso, né? Não consigo comprar, então eu vou roubar. Muito longe disso. Não, para mim ética não tem grau. Ou tenho ou não tenho decência. Ou penso ou não penso direito. Não é muito longe disso não, senhor Eduardo. E digo mais, os conselheiros chegam lá, perguntam para o senhor Eduardo, mas vocês estão montando uma coisa, vocês não têm medo de fiscalização? A resposta é não, mas eu já tenho R$100 aqui no bolso. Eu não tinha R$100 ainda.
Eu faço todo mundo, a gente sabe Mas o que é? Você está falando em suborno? Não, nem pode ser. Então o que você falou? Eu queria que só que a coisa fosse resolvida longe. Caso eles tivessem que tirar alguma coisa, a gente está num país como o Brasil, a gente sabe o que acontece, esse não é o meu jeito de fazer, não é o meu jeito de trabalhar. Esse não é o teu jeito de trabalhar? É o jeito de quem trabalhar? Quem estava lá falando isso? Sabe qual é a maior tragédia do nosso país? É, infelizmente, as pessoas irem atrás dessa conversa de que este é o Brasil. Este é o Brasil, este era o Brasil. E vem mudando. Está mudando muito. E nós somos os primeiros a termos que agir diferente. Agora, este pensamento e com relação ao de que este é o Brasil, eu vou botar R$100 no bolso, aí não vou tomar uma multa, ou vou subornar alguém, a gente sabe que isso não funciona, isso é absolutamente inadmissível, e para eu ter um sócio, né, um grupo primeiro que age legalmente, depois um sócio que pensa assim, ou se não pensa assim, mostrou e agiu assim, é absolutamente inaceitável, Eduardo. É inaceitável. Não aconteceu. Não aconteceu porque o cara não apareceu. Porque você tinha vontade de fazer isso. E você fala isso pro meu conselheiro. E eu fiz questão de saber se você estava brincando ou falando sério. Eduardo falando isso. Márcia, por favor, peça para colocarem a cena que eu pedi para separar. Bom dia. Tudo bem? Estava perguntando a vocês não tem medo de fiscalização? Tem R$100 no bolso. Não, morremos de medo, não vem com esse papo, não. Estamos morrendo de medo. Então, mas ali, todo o pessoal da Kombi ali, tá tudo esperto. Então, é sem novidade, ele ia subir de lá e eu pego o cara antes de chegar. Mas esse foi a principal... O problema. Cagaço. É isso aí. Principal. Também chamamos o Edson, vamos tomar os 5 a decisão, porque eu não ia segurar sozinho. Se tiver alguma coisa, eu tenho realmente os R$100. Falei pra ele, tem que chegar a pessoa, tem que conversar com a pessoa. Não pode fazer aí, aproveitar das câmeras, aproveitar de tudo. Não, e nós tentamos em 500 lugares. Muito lugar. Tem realmente os R$100, se precisar eu chamo o cara de lado. Converso com ele. Tem realmente os R$100? Eu não tinha. Você não disse? Disse, mas eu realmente não tinha. Exatamente. Ela pensou em fazer eu estou querendo uma isso. sociedade. Mesmo fosse funcionário. Que grupo é esse? Onde vocês se perderam numa história como essa? Marta estava do lado. Você fala de jeito nenhum. Porque eu não consigo aceitar. Entendeu? Pena que eu tive que ver essa cena. Essa cena me acabou. Eu vi essa cena e eu falei, não sei o que eu vou fazer nessa sala de... Sabe? E aí uma bobagem desse tamanho. E ainda se fosse só bobagem do grupo ter errado junto, ainda tem essa história que não consigo digerir. Eu sempre falei que a ética prevalece sobre tudo. Ser feroz na competição, lutar contra tudo e contra todos se for preciso, não importa. Isso realmente a gente tem que ser no mundo de hoje. Mas sempre com ética e com dignidade. Isto ninguém pode te pegar, não tem como. Ninguém vai dizer, o cara é agressivo demais. Que bom. Se o cara é agressivo demais e desonesto, você está perdido. Você pode ficar honesto 26 anos de carreira que eu tive. Pisa na bola uma vez. Acabou teus 26 anos. Não dá para ser desonesto um pouquinho. Foi mesmo um momento ali de desespero mesmo, ali de fazer alguma coisa, de falar, não, a gente não... Mas quantas vezes a gente passa por momentos de desespero na nossa vida empresarial, em que as coisas, de repente você vê que saída que eu tenho, que a situação está grave. E aí o que eu vou fazer? Então, com desespero, eu vou partir para um lado onde eu ponho em risco a minha marca, a minha vida, meu negócio, meus funcionários, né? Porque agora eu estou desesperado, não tem justificativa. É verdade. Prefiro não fazer, chega na sala, não deu para fazer. Isso. Ia dar, sem dúvida. Não, e não iam deixar numa situação como essa que eu nunca estive no aprendiz até hoje. Vocês iam perder, talvez, mas iam perder a tarefa, não iam perder a vergonha. Não sei se você entende, é diferente um pouco. Melhor ficar vermelho um minuto que amarelo o resto da vida. Frase que eu uso e sempre pautou minha vida. O que você tem a dizer de tudo isso? Bom, antes de mais nada, dentro de uma sociedade tem que ter cumplicidade. E o puxão de orelha está muito bem entendido. Não vai acontecer de novo. Não trabalho assim. Peço desculpas ao Grupo Elo. Peço desculpas ao Walter. Peço desculpas ao Pedro por ter visto esse vídeo infeliz da minha parte. Aqui. Eu, como líder, jamais deixaria esse assunto ir para frente como foi. Eu jamais teria deixado isso acontecer. É gravíssimo o líder deixar isso acontecer. E é um péssimo exemplo para todos nós. E, portanto, eu não tenho outra saída do que dizer a você que, por essa sua liderança, dá a possibilidade de ser meu sócio. Você está demitido. E eu seria muito incoerente hoje se deixasse você continuar com a gente. Então, junto com Edson, Eduardo, dá a possibilidade de ser meu sócio, pela atitude que você tomou dentro da tarefa número 8, que não combina com o Eduardo que eu conheci. Você também está demitido.